da prefeitura. Tá certo, Isabela, obrigada mais uma vez, a gente volta a se falar em breve. Eu retomo agora o contato com o Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco, aqui com a gente nessa cobertura. Ele vai retomar a análise que estava fazendo dessa diferença que a gente vê aqui na parede do prédio, que neste momento que tem uma preocupação aí por parte dos bombeiros, porque é o prédio mais afetado por esse incêndio seguido de desabamento. Esse prédio fica bem em frente ao edifício que caiu durante a madrugada, ele pegou fogo várias vezes ao longo desta manhã, agora o fogo está controlado. Aqui a gente vê então a parede desse prédio mais cedo, o buraco que tinha ali na parte de trás da construção, e aqui agora há pouco, minutos atrás, a gente vê então como se expandiu então essa rachadura, que na verdade se tornou um buraco na parte de trás desse edifício. O Portela vai voltar aqui comigo, ele que analisava, eu perguntava para ele sobre o que pode acontecer a partir de agora e quanto se deve ter atenção com isso neste momento, né, Portela? E também falava com você sobre a temperatura do prédio agora, se isso também influencia esse progresso, nessa progressão desses danos que a gente vê no prédio. No momento, a temperatura não vejo como um problema, tá? Nesse prédio que ainda está aí em pé, né? A temperatura está concentrada lá nos escombros, mas observando aí o buraco que a gente vê na parede, obviamente, acima do buraco tem tijolos, tem revestimentos e eles têm peso. Como se abrir o buraco, então a tendência é cair tudo que está ali ao redor, e um vai puxando o outro. Quanto mais vai caindo, maior vai sendo o buraco e perdendo a resistência para suportar o que está em cima. Agora, a imagem da esquerda, a gente vê uma grande rachadura chegando ao extremo do prédio. Ali sim é uma área estrutural, é uma área de sustentação preocupante, então precisa ser inspecionada para ver se essa rachadura é só superficial ou se ela está realmente afetando a estrutura do prédio nesse ponto extremo que parece. Imagine aí, fazendo uma comparação para o leigo, né, como se fosse um bolo, né, se desmanchando. Ali é um ponto suspeito de onde possa começar um desmoronamento. Então, um escorregamento aí da estrutura que está acima dessa ruptura para baixo. Agora, não sabemos se há uma ruptura que atinja a parte estrutural. Infelizmente, os nossos prédios, né, nas nossas grandes cidades, já estão aí, a maioria, com mais de 60 anos, e eles vão tendo uma manutenção boa, outras nem tanto, e a gente tem tido aí outras ocorrências como essa. A gente teve no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, ao lado do Teatro Municipal, um prédio que caiu quase que muito parecido aí com o que aconteceu com aquela igreja. A única diferença é que o teatro foi poupado pela situação do colapso em si, né? Mas poderia ter destruído o Teatro Municipal, assim como destruiu aí a igreja. Imagine que essas instalações são instalações de valor histórico, que as pessoas têm uma relação afetiva por ser uma instituição religiosa. Então o acidente não vai terminar agora. O acidente ele vai ter uma série de consequências. As pessoas que cuidavam desse prédio, dessa igreja, imaginem aí o trauma que isso vai causar, o impacto, a decepção e também a insegurança, porque hoje a gente observa que os carros estão reclamando que estão recebendo pedaços de viadutos. Então, as instalações, elas têm uma vida útil longa, desde que a manutenção seja impecável. E o que questionamos é se isso está sendo feito, porque como a gente tem aí um ciclo de dirigente, a cada 4 anos se troca, você leva, depois passa 4 anos e empurra o problema para frente. E a gente tem instalações já com uma certa idade que merecem preocupações. No Rio de Janeiro nós temos instalações assim como o elevado de Joá, Túneis e outros, que podem permanecer por décadas desde que a manutenção seja impecável. E temos grandes prédios desabando nas maiores cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. E isso está começando agora, um ciclo que está de 60 anos já de edificações, ou mais, e o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais crítico. Então é uma preocupação que a classe técnica, né, vê com mais tranquilidade assim, a evidência, mas que a população precisa ajudar a fiscalizar também, aqueles que moram nos prédios, denunciarem, procurarem realmente comunicar às autoridades, ter evidências disso, para que a gente evite tragédias como essas, que realmente é uma preocupação hoje de toda a classe técnica e da população.
É uma loucura pensar que neste momento, pelo menos 8 prédios no entorno ali, nessa região central de São Paulo, estão em condições bastante semelhantes a deste edifício que desabou com 150 famílias lá dentro, né? Parte delas, a maioria saiu antes de cair a estrutura, mas ali estavam no meio de um incêndio. É uma loucura pensar que neste momento tantas outras edificações passam pelo mesmo problema, que tem aí um viés social tão antigo na cidade de São Paulo e no Brasil todo, né? Que é a moradia irregular por conta de pessoas que não têm um teto para chamar de seu. Gerardo, fica aí, eu não vou te dispensar porque eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. A gente vai falar agora de outro incêndio em Volta Redonda, no sul